Salve, salve galera! Hoje a gente vai falar de sociedade disciplinar. Se você já ouviu sobre isso, sabe que hoje a gente vai falar de Michael Foucault. E a gente vai entender quem é esse camarada aí. Botei lá no finalzinho, acabei baixando. Só no final. Olha ele aí. Michael Foucault. Filósofo francês, morreu lá quando eu fiz um aninho de idade, em 1984. É um dos pensadores mais importantes do século XX. Suas obras foram fundamentais para novas interpretações sociais, sendo reconhecido como um dos grandes nomes do pós-modernismo e do pós-estruturalismo. Então, aqui é uma frasinha dele. Ó. O pensador francês Michael Foucault se dedicou a estudar como foi se desenvolvendo os mecanismos de controle social ao longo do tempo. A partir do século XVII, com o enfraquecimento do poder monárquico e do Estado absolutista dos reis, ocorreram transformações substanciais na forma de controlar a sociedade. E é isso aí que a gente vai estar falando em sociedade disciplinar. Então, com a modernidade surgiram novos saberes, como a biologia, a economia política, a psiquiatria e de novos dispositivos de disciplina. A influência dos saberes biológicos, políticos, psiquiátricos, eles vão consolidar a sociedade disciplinar, que baseia-se na lógica do controle e da penalização. Vamos tentar entender tudo isso aí que a gente está falando? Então, falamos aí quem foi Michael Foucault, né? Então, Michael Foucault nasceu na França, formando-se em filosofia e psicologia pela Sorbonne, tive um professor de lá, lá na minha pós em História Antiga e Medieval. Mais tarde foi professor na Universidade da Tunísia, onde aproximou-se da política. Entre as suas principais obras podemos citar A História da Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, Microfísica do Poder e História da Sexualidade. Foucault interessa-se especialmente pelo estudo das relações de poder e loucura. No livro A História da Loucura, ele realiza uma genealogia e historicização do conceito de loucura. Identifica que há uma mudança sobre o entendimento do que se caracteriza a loucura em cada contexto histórico. Isso significa que a percepção sobre esse tema não é natural, mas construída através de fatores históricos e culturais. Olha. Bom, o que a gente quer falar dele é em relação a essa sociedade disciplinar aí que a gente está falando, de que para você estar em sociedade tem que haver algum tipo de disciplina e algum tipo de controle, alguma coisa que vai estar controlando as suas ações, impedindo você de fazer certas coisas. A filosofia de Foucault, ela debruçou-se também sobre as relações de poder, tá? Que é o que vai criar, porque não é já, tipo, a gente fala que a sociedade se organiza politicamente na forma de Estado e cria as leis e as regras que vão ser estabelecidas em determinado lugar a partir dos representantes eleitos, certo? A gente está falando aí do mundo pós-monárquico. Não é o rei que está mandando, a gente tem três poderes, legislativo, judiciário e executivo. E bom, Foucault ele vai criticar essa modernidade, né? Que vai formar essa sociedade disciplinar através dessas leis e regras criadas aí para moldar aquilo que a gente vai ou não fazer dentro da sociedade. Bom, ele vai falar que existe uma fragmentação de poder, tornando-se eficaz através de micropartículas. Tá bem complicadinho, mas a gente vai chegar lá e você vai entender tudo. Bom, surgem múltiplas maneiras de se dominar. Dominar quem? Dominar a gente, dominar a social. A sociedade estar dominada e para agir de determinada maneira. Lógico que muito disso é cultural, outro é através de lei. Então, se é cultural, a gente vai ter diversas instituições fazendo com que exista uma lógica dentro do nosso comportamento. Aliás, fazendo com que a gente perceba que existe uma lógica, a lógica deles, para que a gente se comporte de maneira X ou Y. Essas instituições são a escola, as instituições religiosas, que vão ser os principais propagadores da cultura que vai dominar a gente de certa maneira.
Então, nessa concepção de poder aí, que formam a realidade social que a gente vive e atua no nosso cotidiano, o poder circula em cadeia, construindo uma rede que passa por todos os indivíduos. A estrutura social não concentra o poder. As relações estabelecidas estão sujeitas a uma forma de poder disciplinar da modernidade. Que eu tenho uma chargezinha que mostra uma criticazinha, né? O cara olhando para a câmera, malditas câmeras, somos monitorados o tempo inteiro. Lógico, a gente sabe, eles querem saber se nós estamos agindo da maneira que eles querem. Eles querem! Então, se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E aí você tem um guardinha lá, só que o guardinha também está sendo visto lá. O guarda monitora as pessoas na rua, mas ele também está sendo monitorado. É a carinha de triste dele lá. Todos nós estamos sendo vistos. O livro 1984, O Grande Irmão, mostra que todos nós estamos sendo observados para saber se nós estamos nos comportando direitinho. É desse livro que vai surgir justamente o Big Brother, Big Brother Brasil, que a gente está lá olhando as pessoas agirem, comportamentos e votando, não sei o quê, mas nós também estamos sendo observados o tempo inteiro para que a gente esteja sendo controlado, né? Para saber se a gente não está fazendo nenhuma besteira que vai contrariar as leis que estão estabelecidas ou que a gente esteja agindo de uma maneira anticultural. Caraca, lembrei da União Soviética, onde todo mundo lá era tipo preso ou exilado por estar tendo um comportamento antissoviético. Se você não fosse socialista ao extremo lá e seguisse as ordens do Stalin, você era preso, era. Então, as paradas assim. E aí não pensa que a gente vive num mundo tão diferente assim, não. Bom, segundo Foucault, segundo Foucault, o poder disciplinar possibilita um maior controle. Isso porque, através da sua fragmentação, as relações de poder disseminam-se com maior facilidade, adotando dispositivos presentes em vários âmbitos na vida social. Nesse sentido, formando uma sociedade disciplinar. Então, com a modernidade surgiram novos saberes, como a biologia, que a gente falou aí, economia, política, psiquiatria, e isso vai influenciar o nosso pensamento, criando essa sociedade disciplinar. A microfísica do poder significa que nossas relações cotidianas, a nossa realidade social, está tomada pelos mecanismos disciplinares. Nesse sentido, a sociedade tem um controle constante sobre os indivíduos, regulamentando suas ações através da grande abrangência que possui. Você vai ser punido dependendo das ações que você vai realizar. E essa punição pode ser. Ih, ó, minha bateria está acabando. Pode ser de diversas maneiras. Você vai para o inferno, você vai preso, você. Na escola, a escola copia essa frase 1000 vezes. Ó, você vai apanhar. Tu tem sempre um mecanismo de controle para que as suas ações não fujam ao controle estabelecido dentro da sociedade. A rede de micropoderes que está espalhada por toda a nossa sociedade gera uma sociedade disciplinar e afeta a realidade de maneira concreta. Isso significa que, nesse contexto, desenvolvem-se técnicas e mecanismos de controle e disciplina. Os indivíduos passam a interiorizar as regras geradas pela disciplina social. Então a gente interioriza e fica ciente do que é certo, do que é errado, do âmbito cultural que nós vivemos, estabelecendo das regras já estabelecidas e absorvendo tudo isso para a gente. Então a gente acaba tendo um aspecto cultural único onde nós vamos determinar, já enraizado na gente, determinando o que é certo e o que é errado e tal. Bom, as micro-relações de poder afetam assim os corpos, estabelecendo uma relação de disciplina. O Foucault ele usa o conceito de corpo dócil para pensar nesse processo. Isso significa que as disciplinas submetem os corpos aos seus processos de controle. Tem vários tipos de poderes, aqui eu vou estar dando exemplo do biopoder. Mas antes disso, deixa eu dar um outro exemplo aqui, que Foucault fornece, que é o tratamento dado à sexualidade dentro da nossa sociedade. O filósofo identifica que as relações envolvendo sexualidade são controladas e normatizadas, o que vai gerar tanto preconceito, por exemplo, contra homossexuais, se a gente tem um padrão estabelecido do que deve ser. Então fica evidente para ele a
o papel das instituições, conforme eu disse, para essa sociedade disciplinar existir. Para o filósofo, essas instituições não são neutras, pois também atuam em prol dos interesses da sociedade disciplinar, controlando os indivíduos. Nessa perspectiva, instituições educacionais, psiquiátricas e carcerárias são os principais alvos dos estudos do Foucault. Então, biopoder. Vamos lá, vamos pensar numa sociedade complexa, onde é fundamental que todos sejam racionalmente classificados e controlados, já que eu quero que essa sociedade não desmorone e eu tenho que estabelecer regras para essa sociedade. O biopoder se dirige justamente às massas, a todo mundo, ao galerão, ao conjunto da população e ao seu habitat. Entendemos isso daí como natalidade, longevidade, moralidade. Então a gente vai entender o que é que submete a gente a determinados tipos de controle. Cara, um censo ou as estatísticas já mostram isso. Estatísticas sendo fornecidas, por exemplo, do número de óbitos atualmente do Covid, estatísticas sendo estabelecidas para ver quem é o candidato a governador ou a presidência que esteja ou não na frente. Isso tudo vai nos induzir a ter um pensamento diferenciado para alguma coisa acontecer. Alguma coisa que já está pré-determinada, talvez. E aí é muito conspiratório, né? Bom, mas somos medidos e controlados por meio desses dispositivos, segundo Foucault. Políticas de natalidade, por exemplo, que vão regular na China a política do filho único, que vão regular o tamanho da população e o número de nascimentos, onde vai determinar quantos filhos você deva ter ou não. Ou mesmo censos e estatísticas que vão mostrar que, vamos lá, se você tiver apenas um filho, vamos ter filhos de acordo com a sua condição econômica e vamos tentar te convencer a ter menos filhos. E se você já é pobre, tem 3 filhos, vamos aqui conversar para você fazer uma ligadura ou para você fazer uma vasectomia e não ter tantos filhos assim. Ou, como aconteceu na China, uma política mais firme, como a política do filho único, onde você vai perder todos os direitos do Estado se você tiver mais de um filho dentro de determinadas regiões dentro da China. Tudo isso, logicamente, é maneira de te controlar. Então, políticas de natalidade, de higiene pública, de uso de camisinha, de vacinação, de matrícula dos filhos da escola. São vários tipos de políticas que estão te meio que obrigando a fazer determinadas coisas para manter a sociedade em ordem. Até então, a gente pode ter diversos pensamentos aí sobre, parece que isso é bom, não é? Afinal de contas, política de higiene pública, evitando, criminalizando, por exemplo, quem faz xixi na rua, tal. Vamos usar camisinha para não ter tanto filho, realmente, superpopulação tá aí, blá blá blá. Bom, na obra Vigiar e Punir, Foucault analisa de maneira profunda os dispositivos de poder em instituições carcerárias através de uma genealogia de poder. Em sua concepção, as redes de poder devem ser encaradas de forma complexa. Isso significa que possuem caráter repressivo, mas também são responsáveis por transmitirem saberes. O filósofo francês aborda a origem e o desenvolvimento do mecanismo de punição das sociedades. Utiliza o conceito pano... Ai, caramba. Panoptíco. Coloquei por aqui, a gente vai chegar ali. Ó. Sociedade de controle. Mudanças sociais ocorridas a partir do século XVII e intensificadas no século XVIII e XIX levaram às alterações do jogo de poder, que foi sendo gradativamente substituído pelo que o Foucault denomina de sociedade disciplinar. Então, o Foucault está analisando, conforme a gente já disse, com as leis, as regras que vão ser estabelecidas dentro da sociedade desde o século XVII para poder entender o apogeu delas no século XX. Então aí a gente citou o Vigiar e Punir, que é um estudo sobre o encarceramento, ou seja, sobre as prisões, para poder entender melhor toda essa situação e uma análise profunda dos dispositivos de poder que são aqueles estabelecidos para nos controlar. Então ele vai surgir com esse termo aí que eu citei para vocês, que é o panóptico. Foucault descobriu uma engenharia que atravessou quase meio século praticamente despercebida enquanto estratégias ou táticas de poder, mas que parece como uma mecânica de observação individual, classificatória e modificadora do comportamento, uma arquitetura formulada para o espaço da prisão. Lembrando que a gente está falando aí que ele estava fazendo uma análise no livro Vigiar e Punir de prisões. Ou para outras administrações, tais como uma fábrica, a escola e o manicômio. Então ele vai fazer um paralelo de como as relações de poder existentes dentro de uma prisão também se assemelham a outras.
Então, essa maquinaria toda, tudo isso aí que ele está falando de, de controle, é o que a gente vai chamar de panóptico, certo? Que é um recurso arquitetônico usado como mecanismo de disciplina, principalmente em prisões. Pode ser pensado como uma torre central que possui visão de todos os lugares, mas que os vigiados não sabem quando estão sendo olhados. Lembra lá da tirinha da câmera que eu mostrei para vocês, do policial, que quando é confrontado, ele está vendo a câmera, um cidadão, e o cidadão confronta ele. Você que está aí me vendo, a gente pode se unir, fazer junto uma revolução contra o grande irmão, contra esse que está nos olhando o tempo inteiro. E ele faz aquela cara de caramba, eu não posso, bem que eu queria, porque ele também está sendo vigiado. Então, através desse exemplo, Foucault demonstra que as formas de poder assumem formas ocultas e racionais. A simples existência do mecanismo coíbe os indivíduos, que passam a ter uma conduta mais regulada. Quando eu sei que eu estou sendo observado, eu evito de ser quem eu sou, porque às vezes as coisas que eu faço são contra as coisas que a sociedade determina. Vários vídeos, tipo, o cara deixou a comida cair no chão, e aí ele vai lá, pega e assopra rapidinho para comer, e aí ele vê que está sendo vigiado, que vê que está sendo olhando, ele vê, pô, comer comida do chão é ruinzão, né? É ruinzão perante a sociedade. Eu ia fazer isso, mas como eu tô vendo ali que tem uma câmera me olhando, eu jogo a comida fora. E finge que ninguém me viu. As câmeras nas escolas. Então, tudo isso para te coibir de ser, fazer. Então vamos à crítica aí. A vigilância para se manter a disciplina, né? A crítica sobre a natureza opressora da sociedade disciplinar realizada por Foucault, através da explicação dos mecanismos de imposição de poder que se encontram subjacentes, ou seja, escondidos, na prática de controle da fiscalização social que se dá nos presídios, nas fábricas, nos espaços religiosos, nas escolas, refere-se ao fato de que a submissão incondicional do indivíduo às regras estabelecidas gera os corpos dóceis, ou seja, os corpos dóceis vão ser aquela galera que vai, tipo, não vou fazer porque, cara, a religião faz isso. Deus está em todos os lugares e Ele está te vendo. Então não faz besteira não, porque a punição chega. Ele não vai gostar. Você não quer deixar Deus magoado. Bom, então vai gerar o corpo dócil. O que é o corpo dócil? É você justamente não fazer porque você sabe que está sendo vigiado. A sociedade de controle exerce a domesticação dos impulsos singulares humanos, desmobilizando qualquer projeto de revolta. Então, se você olha lá a tirinha de novo que foi apresentada para vocês, o policial doido para se revoltar, vamos ser contra isso, estão nos vigiando constantemente. Pois ele não pode se rebelar porque ele também está sendo vigiado. Então, para Foucault, ao enfraquecer as resistências individuais, o poder legal suprime pela raiz toda a voz de disseminação diante de manifestações de arbitrariedade, ou seja, aqueles que fazem e promovem a lei e querem exercer esses controles, eles não querem que vocês, que a gente, se manifeste contrário ao que eles pensam, a qual seria a doutrina deles. É certo o que eles determinaram e ponto e acabou. E se você estiver fazendo o contrário, estamos te vigiando. Então isso vai coibir também manifestações contrárias, por mais que alguma coisa possa ser errada nas leis e não no meu fazer, naquilo que eu sou, na minha singularidade humana. Espero que vocês tenham entendido alguma coisinha aí do que eu quis passar para vocês sobre sociedade disciplinar. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Professor Leandro Silvio no Facebook, Geografia em Foco, Professor Leandro no Facebook também. Até o próximo, gente. Valeu. Fui.